Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 8, do verso 18 ao 25. Mas eu vou ler apenas 2 versículos, tudo bem? O versículo 18 e o versículo 19, que dizem o seguinte: Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Você deve se lembrar que na reflexão anterior eu falei a respeito do Evangelho sendo pregado em Samaria. E dentre aqueles que se converteram estava este homem chamado Simão. Ele era um homem muito famoso, respeitado, porque ele realizava mágicas, truques que enganavam as pessoas. E as pessoas achavam que por causa daquelas ações que ele adotava, ele era poderoso. Pois bem, Simão ouviu o Evangelho, ao que parece creu, e é uma daquelas pessoas sobre as quais os apóstolos impuseram as suas mãos. Você deve também se lembrar que aquele texto relatou a ida dos apóstolos Pedro e João ali para Samaria para verificar essa experiência em Samaria. E ali eles verificaram que de fato aqueles homens e mulheres tinham crido no Senhor Jesus, que os samaritanos eles de fato creram, e só que com um detalhe, não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Você deve se lembrar que a igreja naquele momento vivia uma transição na sua história. Ela estava em estabelecimento. E ao mesmo tempo, você também deve se lembrar que os apóstolos eram judeus e provavelmente tinham ainda um ranço cultural, uma dificuldade de assimilar a ideia de que outras pessoas, além dos judeus, podiam crer no Evangelho e receber a promessa do Senhor. Então, a ida dos apóstolos para ali também foi desenhada pelo Senhor, por assim dizer, para que eles também pudessem aprender que a promessa do Espírito Santo não era restrita aos judeus, mas era também oferecida aos samaritanos, aos gentios, a todos os que crescem. Eles creram, os samaritanos que ouviram a mensagem ali, Simão estava entre eles, só que não haviam recebido o Espírito Santo. E por isso os apóstolos impuseram suas mãos e puderam ter e testemunhar a realidade do Espírito Santo descendo sobre os samaritanos. Olha só. Simão estava lá, possivelmente foi uma daquelas pessoas sobre quem as mãos dos apóstolos foram colocadas. Possivelmente foi alguém que recebeu o Espírito Santo ali. Então ele não só foi alvo daquela experiência, como ele testemunhou outras pessoas passando por ela. E ele se impressionou com aquilo e ofereceu dinheiro para os apóstolos para que ele também pudesse ter aquele poder. Ele estava querendo comprar aquele poder. Um mundo que não insistia, ou melhor, um mundo que insistia em permanecer em Simão. Ele é, ao que parece, um novo convertido. Mas, como um novo convertido, ele não se torna maduro imediatamente. Ele ainda tinha uma longa caminhada cristã pela frente. Então, como um novo crente, como alguém imaturo ainda, ele ia experimentar e expressar a sua imaturidade. E ele expressou aqui, querendo comprar o poder do Espírito, talvez reproduzindo as suas práticas anteriores, talvez querendo reproduzir aquilo que ele fazia antes, demonstrando poder através das suas mágicas, dos seus truques, ludibriando as pessoas. Diante desse cenário, então, os apóstolos, especialmente Pedro, lhe repreende duramente, e o chama para o arrependimento. Simão havia saído do mundo, mas parece que o mundo insistia em permanecer nele. E aí, o apóstolo Pedro, ele aponta para um caminho para que esse mundo fique para trás. E esse caminho é o caminho do arrependimento. Então nós podemos observar aqui, queridos, 2 princípios, 2 ensinamentos. O primeiro,
Novos crentes não se tornam maduros do dia para a noite. Não se tornam, ok? E, portanto, isso vai exigir dos mais maduros, dos mais experimentados, paciência. O outro ensinamento que nós podemos identificar aqui é que a imaturidade não deve ser um obstáculo para a repreensão, para a correção. Muito pelo contrário, ela deve acontecer até para que o crescimento possa ser experimentado por aquele imaturo. Então, o que nós podemos extrair de uma passagem como essa é, em primeiro lugar, nós vamos ter contatos com irmãos e irmãs novos na fé, imaturos. E isso vai exigir de nós paciência. Precisamos ser pacientes com os mais novos. Precisamos ser pacientes com os imaturos. Nós não podemos exigir deles aquilo que nós exigiríamos dos mais experimentados. E, além disso, a imaturidade deles não deve ser um impedimento para que nós os repreendamos. Pelo contrário, nós devemos fazê-lo, porque é por meio da repreensão, por meio da correção, que eles vão se desenvolvendo, progredindo na sua caminhada cristã. Então, por um lado, no seu contato com os imaturos, seja paciente, seja longânimo, caminhe milhas e milhas com eles. É para isso que o Senhor nos chama. Mas, nessa caminhada, nós precisamos ajudá-los a crescer. Havendo, então, oportunidade para a repreensão, para a correção, que nós o façamos, que nós o chamemos para o arrependimento. Porque isso faz parte da caminhada que conduz esse novo crente à maturidade, que o ajuda a não só sair do mundo, mas o mundo sair dele. Ajuda no sentido de que o mundo não insista mais em permanecer onde não deve ficar. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima reflexão.